Então, só temos a agradecer e passo aí a palavra a você. Obrigado. Vamos lá. Eu que agradeço, Fabiano, pessoal, pelo convite. Para mim é um prazer falar para vocês, expor um pouco do meu conhecimento, e uma coisa que eu falo que em tempos de chat GPT, em tempos de inteligência artificial, cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, cada vez mais dentro da nossa rotina, entender de pessoas será o nosso grande diferencial enquanto empresas, um grande diferencial competitivo. Eu acredito mesmo que o diferencial das empresas ele vai passar muito por essa questão do relacionamento, de entender de pessoas, porque a tecnologia está nos aproximando, a tecnologia, daqui a pouco ela chega para todo mundo, e a tecnologia, por mais que você se desponte hoje com uma tecnologia, amanhã o seu concorrente já está despontando também. E é esse relacionamento, esse olho no olho que nos torna diferenciados no mercado. Para me apresentar, antes de qualquer coisa, meu nome é Andresa Leite, eu falo da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Eu estou aqui na cidade de Limeira, sou nascida aqui, morei em algumas outras cidades, já morei em Campinas, São José do Rio Preto, Piracicaba, um pequeno período. E eu gosto muito, eu trabalho com consultoria para empreendedores, tenho clientes no Brasil, tenho clientes no exterior também, para focar em empreendedoras, mas muito nessa parte do comportamento mesmo, essa coisa mais comportamental. Comecei muito ensinando com técnica, e aí quando eu percebi que o diferencial era o comportamental, foi quando eu fui me especializar cada vez mais. Tenho faculdade de psicologia, foi a primeira faculdade que eu cursei, marketing também, especialização em varejo de mercado de consumo, tenho especialização em neurociência aplicada ao consumo, e eu uno muito, que é o que eu falo, né? A técnica com o comportamento, que é isso que, de fato, eu acredito mesmo que vai nos diferenciar. Deixa eu só compartilhar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Aí. Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim. Tá ok. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Eu vou falar um pouquinho de perfil comportamental, como atender e encantar cada perfil do cliente. Bom, como eu já fiz a minha apresentação, esse é o meu currículo de quem é Andresa Leite. É uma coisa que eu sempre costumo falar, que na maioria das palestras, as pessoas elas sempre começam com esse currículo, né? E eu tenho especialização, e eu tenho viagem, já atendi tantas empresas, tal. Mas, na verdade, quem é a pessoa de verdade é essa Andresa aqui. E por que eu trago isso, né, numa palestra de negócios? Porque nós estamos falando com pessoas, por mais que eu atenda um PJ, porque eu acredito que muitos de vocês atendem CNPJ, né, atendem pessoa jurídica, por mais que eu atenda uma pessoa que ela tem um baita de um currículo, ela é essa pessoa que o Instagram não mostra. Ela é essa pessoa que ela é nascida numa cidade, tem pais, tem história, tem crenças, e é com essa pessoa que a gente vai lidar. É com essa pessoa que, né, e eu vou falar um pouquinho de mim. Sou nascida em Limeira, em 79. Meus pais são Gaspar e Dona Heloísa, os dois falecidos. Quando eu era uma criança, eu costumo falar que eu era uma criança muda. Eu não falava nada, eu era extremamente tímida a ponto de ter vergonha de pedir para a professora para ir no banheiro, sabe? Assim, eu tinha esse nível de timidez. E uma das coisas que me fez virar a chave, e eu gosto de trazer bastante esse exemplo aqui, porque eu me deparo com muitas pessoas que elas falam, mas eu sou tímida, mas como que eu vou abordar um cliente? Eu tenho vergonha de falar, mas como que eu vou fazer uma apresentação? Eu tenho vergonha de me expor. E como eu era muito tímida, né? Eu era muito observadora, uma pessoa muito observadora. E eu observava muito as minhas colegas, e aí eu comecei a me tornar adolescente, a gente quer se enturmar e tudo mais, e eu percebia que as minhas colegas de classe,
que eram falantes eram as que tinham o melhor primeiro emprego, eram as que tinham as melhores turmas, né, do meu ponto de vista, tal. E aí, uma vez, eu li uma passagem na Bíblia e aquilo, para mim, marcou, foi a virada de chave. Que tem uma passagem na Bíblia que eu acho que todo mundo conhece, até quem não é religioso, que fala: pedi e recebereis. E naquele momento, aquela ficha ela caiu muito forte para mim. Peraí, se você não pede, como que você quer receber? Se você não fala, como você quer que o outro fale alguma coisa para você? Como você quer receber do outro em troca? Então, independente de timidez ou de qualquer coisa, a gente tem que compreender que se eu quero alcançar um resultado, se eu quero que o meu cliente ele fale um sim para mim, se eu quero buscar um resultado com um colega de trabalho, se eu quero fazer melhores apresentações, eu tenho que pedir. As pessoas elas não têm obrigação de saber aquilo. Ah, mas é óbvio. O óbvio não existe, principalmente quando a gente fala de relacionamento com o cliente. Eu era uma jovem que eu acreditava que eu não poderia prosperar na minha cidade. Eu acho que a maioria das pessoas nascidas e criadas em cidades de interior, elas são assim. Elas acham que elas não podem prosperar. E uma das coisas que me fez cair, né, de voltar para Limeira e realmente fazer o meu nome aqui, quando eu morava em São José do Rio Preto, uma vez eu estava conversando com um cliente, e aí ele falou: Andressa, se você não é, porque a gente tem muito hábito de falar, eu sou gente de quem, né? Gente de quem você é? Aqui em Limeira tinha muito esse hábito das pessoas perguntarem isso, né? Qual que é seu sobrenome? E aí eu conversando com esse meu cliente em Rio Preto, ele falou assim: Andressa, você pode não ser o gente de alguém, porque eu falava, não sou gente, eu sou gente de ninguém, tipo, minha família não tem sobrenome, né, conhecido e tal. E aí ele falou assim, mas você pode ser o gente de alguém nas próximas gerações. E eu falei, caramba, não é que ele tem razão? Então, e foi quando eu voltei para Limeira, e aí eu comecei a trabalhar aqui, e eu, de fato, fiz o meu nome aqui na cidade de Limeira. Sou casada, tenho duas cachorras e um gato, e eu falo que de bobo eu só tenho a cara e o jeito de andar, e aí vocês vão entender por que eu estou falando isso de acordo com o perfil de comportamento. Aí agora, né, eu quero fazer uma provocação aí com vocês, que muita gente fala assim: ah, eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. Isso daí eu já ouvi muitas vezes esse tipo de frase. Muitas vezes, né, as pessoas falando assim: eu atendo o meu cliente do jeito que eu gostaria de ser atendida, como se fosse a máxima, né, como se fosse a absoluta verdade. E na verdade, não é bem assim. Eu não posso atender o meu cliente do jeito que eu gostaria de ser tratado. Eu preciso atender o meu cliente da maneira como ele precisa ser tratado. E aí existem diferentes perfis de comportamento que nós temos para a gente conseguir entender. Porque às vezes, por exemplo, eu, Andresa, eu sou uma pessoa que eu sou mais quieta, né? Embora eu dê muitas palestras, treinamentos, mas no dia a dia eu sou uma pessoa mais quieta, eu gosto de ficar na minha, eu não sou aquele tipo de pessoa que chega na loja e faz amizade com os vendedores, tal. Eu sou educada, mas eu não sou aquela pessoa que fica a melhor amiga da vendedora. E aí, como que às vezes eu vou pensar que, não, eu vou tratar o meu cliente dessa maneira super educada, né? Só que sempre respeitando o espaço dele, que isso tem a ver com o meu perfil. Só que tem pessoas que não gostam disso, que elas olham esse jeito de atender como um certo distanciamento. Nossa, ela foi educada, mas nossa, ela é um pouco fria, né? Ela causa um certo distanciamento. Porque às vezes eu estou tratando o cliente do jeito que eu gostaria de ser tratada. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu entro em algum ambiente, se eu entro para pesquisar alguma coisa, se eu me cadastro em alguma coisa, né, para comprar um produto ou serviço, eu sou objetiva. Para mim, é aquela questão da objetividade, ponto, eu não fico enrolando demais. Mas é lógico que eu tenho meu tempo de planejamento, eu preciso estudar, estruturar. E aí, às vezes, eu vou atender uma pessoa da maneira como eu sou, só que a pessoa, ela é o quê? Ela é mais rápida, ela é totalmente emocional. Então, eu preciso compreender. E aí, é uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, que nós precisamos entender que cada pessoa é única. E antes de
antes de compreender o meu cliente, buscar, né, compreender melhor o meu cliente, atender o cliente da maneira como ele gostaria de ser atendido, o primeiro passo ele está em me conhecer, no autoconhecimento. Porque não adianta eu querer atender, falar em encantamento de cliente, as pessoas falam muito, né? Encantamento de clientes, vamos utilizar recursos para a gente encantar cliente, e vamos contratar tal coisa, vamos fazer isso, tal. Mas e eu? E os meus limites? E as minhas potencialidades? Como que eu desenvolvo isso? E hoje, eu, Andresa, né, eu tenho um perfil, e aí depois eu vou falar um pouquinho do meu perfil para vocês. Eu tenho esse perfil, né, um pouco mais reservada, mas ao mesmo tempo mais direta, e eu consigo hoje transitar nos outros perfis. Mas para que eu consiga transitar com os outros perfis, falar da maneira, né, de igual para igual, gerar o que muitas pessoas chamam de rapport, que é o espelhamento, que é para gerar essa identificação, primeira coisa, eu precisei me conhecer. Eu precisei me olhar para dentro e ver, olha, esse é o meu limite, esse é o meu potencial. Aqui eu vou precisar o quê? Sair da minha zona de conforto para conseguir falar a mesma língua do meu cliente. Eu acho que é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje em dia está no relacionamento. E o relacionamento, ele começa na comunicação. Como que eu me comunico com aquela pessoa? Como que eu falo? E eu falo que o problema de relacionamento ele está na comunicação e não é só ver com o cliente, não. Às vezes, dentro de casa, a gente não consegue ser compreendida. E não é porque a pessoa que mora comigo não me compreende, não. Às vezes, a maneira como eu falo não está sendo entendida da maneira como o outro ele está escutando. E eu, como fiz faculdade de marketing, né, que é da faculdade de comunicação, uma coisa que eu aprendi é que dentro do processo de comunicação existe o emissor da mensagem, a pessoa que fala, e o receptor daquela mensagem, a pessoa que escuta. Se o receptor deste lado ele não está compreendendo a minha mensagem, é responsabilidade do emissor mudar a maneira de falar para se fazer compreendido pelo receptor. Mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas, elas repetem do mesmo jeito a mesma coisa e a pessoa de cá ela vai continuar não compreendendo. E eu preciso o quê? Me compreender. Não, espera aí. Eu tenho um jeito muito direto de falar. Essa pessoa precisa mastigar mais. Então, deixa eu respirar, respira fundo, deixa eu falar de uma outra maneira com a pessoa. E é assim, é pela comunicação que eu gero mais relacionamento. Quando eu gero um melhor relacionamento, eu tenho os melhores clientes, eu consigo converter mais em vendas e eu consigo, né, angariar novos clientes aí, consigo indicações desses mesmos clientes. Então, tudo começa nessa comunicação e na compreensão de quem que eu sou. E aí, para isso, o que eu preciso? Compreender que existem diferentes perfis de comportamento. E a metodologia que eu uso, né, eu sou analista de perfil comportamental, já fizemos aí quase 400 análises de perfil comportamental de colaboradores, empreendedores. Então, assim, já tenho uma vasta experiência em análise de perfil comportamental. É a metodologia DISC que eu utilizo. O que é essa metodologia DISC? Ela é uma teoria de compreensão e avaliação do comportamento desenvolvida por um psicólogo norte-americano, William Moulton Marston. E essa teoria ela pressupõe o quê? Que nós temos 4 padrões de comportamento, que são baseados em 4 pilares, que são dominância, influência, estabilidade e conformidade. São esses 4 pilares que eles se baseiam nessa metodologia. Nós temos esses 4 comportamentos, porém, em nosso comportamento, né, o que a gente evidencia, nós temos alguns desses comportamentos altos, desses perfis, e outros baixos. Então, nós não temos, ninguém tem os 4 perfis. O máximo que deu, são combinações raras, às vezes a pessoa tem combinação de 3 perfis altos. Mas, via de regra, ou ela tem a combinação de um só, ou 2, tá? Via de regra.
Então, eu vou explicar aqui e como eu falei. Para que eu possa encantar o meu cliente, eu preciso primeiro me conhecer e conhecer as minhas potencialidades. Então, eu quero que agora, neste momento, você se olhe e você procure se identificar. Se olhar aí para você ver qual é o perfil que você mais se encaixa, tá? Então, aqui, olha, e aí as imagens, elas meio que falam por si, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui o perfil dominante. Quem que é uma pessoa, a característica de uma pessoa que tem um perfil dominante alto? É uma pessoa que ela ama desafios. Ela é ousada, comandante, competitiva. Sabe aquela pessoa que você vira para ela e fala assim, vamos fazer tal coisa? Vamos, agora, estou junto com você. Ah, eu duvido que você faz isso. Ah, você duvida? Você duvidou de mim? Ah, mas eu vou te provar e você vai ver. Ah, faz competição entre vendedores. O vendedor com perfil dominante, ele fica o tempo todo. Quem que está na frente? Quem que está ganhando? Eu vou ganhar essa competição. Eu vou bater essa meta. É a pessoa que gosta, ela gosta de resultado, sabe? Ela gosta, ela busca esse resultado. Ela gosta de desafio. Não dá desafio para um dominante, você vai ver uma pessoa entediada. Pessoas de perfil dominante, elas ficam entediadas quando elas não têm desafio. Ela gosta. É aquela pessoa que ela é multitarefa. A pessoa ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Está no celular e aí está respondendo e-mail, e aí está fazendo coisa, e ela está sempre ocupada. E aí é uma pessoa que o quê? Você precisa ser muito direta com ela. Você precisa ser muito clara com essa pessoa. Pontos altos, e aí eu vou falar pontos altos e pontos a melhorar de cada um dos perfis. Pontos altos da pessoa com perfil dominante. Como ela tem um perfil direto, ousada, as coisas para ela são óbvias. Para ela é tudo muito prático. E então, como para ela as coisas elas são muito práticas, ela resolve, ela vai lá e resolve. Só que o ponto fraco é, como as coisas são práticas e são óbvias, ela às vezes pode ser taxada de grossa numa comunicação, numa conversa. É aquela pessoa que você pergunta uma coisa, ela fala assim, é óbvio que é desse jeito. Porque para ela é tão lógico aquela pergunta que ela não tem paciência. É o tipo de pessoa que fala assim, eu não tenho paciência com gente mimimi. Não tem. Pessoa do perfil dominante, ela não tem. Então, esse é o primeiro perfil que nós temos aí, perfil dominante. Depois, e olha, não é porque é o primeiro que é melhor ou pior ou nada, tá? Só estou falando pela ordem DISC, por causa da nomenclatura que tem. Aí depois nós temos o perfil influente. Quem que é a pessoa? Tem até um megafone aqui, olha. Quem que é a pessoa do perfil influente? Ela é uma pessoa extremamente comunicativa, otimista, persuasiva, sociável, faz amizade com todo mundo. Ela vai num evento que ela não conhece ninguém, daqui a pouco ela está fazendo amigos, ela está conversando com pessoas, ela já pegou o WhatsApp, me adiciona no grupo aí, sabe assim? Ela é essa pessoa que ela é da galera. Vai ter confraternização? Ah, vai ter, eu vou. É a primeira que topa. Eu quero ir. Ela precisa estar com pessoas. Ela está num ambiente de trabalho, ela tem que ter alguém para conversar. Sabe? Ela precisa falar do trabalho dela. Por mais que às vezes ela esteja trabalhando no computador lá, ela precisa às vezes parar e compartilhar alguma coisa com alguém, porque ela não consegue ficar concentrada. Ela tem que falar, ela gosta muito de falar. É uma pessoa extremamente persuasiva. É o famoso dar nó em pingo d'água, sabe? Porque os argumentos da pessoa influente, eles vêm com muita facilidade. Então, é uma pessoa que é um ponto alto aí que eu tenho que ressaltar, que é uma pessoa super persuasiva. Ela consegue argumentar com muita facilidade. As palavras vêm, sabe? E ela argumenta e ela te convence. Às vezes você fala assim, caramba, eu nem queria tal coisa, mas a pessoa foi tão convincente que eu resolvi fazer. Eu nem queria isso, ela foi muito convincente. Então, esse é um ponto alto da pessoa com perfil influente, extremamente sociável e de todos os perfis, ela é a que consegue se transitar melhor entre todos os outros. Ela tem amiga dominante, ela tem amiga estável, ela tem amigo conforme, ela está em todos os grupos, toda a galera.
Pontos a melhorar da pessoa com perfil influente. Como ela fala demais, ela escuta de menos. Então, pessoas que se identificaram aí com o influente no perfil, caso você esteja prestando atenção, né, numa conversa e você quer dar aquela atropelada na pessoa, respira, segura. A pessoa do perfil influente, às vezes, ela não escuta, porque ela tá te escutando, não sei se tem influentes aqui na sala, mas o influente, ele tá assim, ele tá me escutando. E aí, só que a cabeça do influente, ela tá pensando na janta, ela tá pensando na academia que ela vai depois, ela tá pensando, sabe? E aí ela tá criando diálogos internos, onde ela não ouve completamente o que o outro tem a dizer. Então, uma coisa que eu falo é, comece a praticar o que eu chamo de escuta empática. O que é a escuta empática? É a capacidade de escutar o outro em absoluto silêncio. É ouvir o que o outro tem para falar, compreendendo o ponto de vista do outro. Nós temos muita dificuldade, principalmente quem tem dominante e influente no perfil, e conforme também, tá? De todos os perfis, o que mais consegue ter empatia é o estável. Tem muita dificuldade em entender o ponto de vista do outro. É o que eu falei, o dominante, para ele é óbvio, às vezes, uma dúvida. Né? E aí a gente, às vezes, acaba não praticando essa escuta empática, que é algo muito importante no processo de comunicação. Nós temos aqui, então, falei do dominante, influente, aí nós temos o perfil estável. Olha só, as imagens, elas falam por si. Quem que é a pessoa do perfil estável? É uma pessoa calma, tranquila, planejadora, conciliadora, sabe assim? Tá aquela briga entre o pessoal, o que a gente vai fazer, isso, aquilo. Gente, vamos fazer uma votação, sabe? A pessoa que quer conciliar, para de briga, discussão, vamos votar, ver o que a maioria decide, tá pronto. Sabe, é extremamente bom ouvinte. A pessoa do perfil estável parece que ela tem na testa assim, olha, desabafe comigo. Parece que ela tem isso na testa. Porque a pessoa ela já olha e aí vem um influente e já fala, e ela consegue ouvir por horas e horas e horas e horas aquela pessoa. Ela é essa pessoa que o quê? Planejadora, eu costumo falar assim, só para vocês saberem, tá? Eu tenho estável no meu perfil. Já vou falar qual que é o meu. O meu perfil é a combinação de estável com dominante. São dois perfis opostos, eu tenho a combinação dos dois. Então, eu tenho os meus momentos de ir lá e fazer, e eu tenho muito mais de estável, que é esse lado mais planejador, bom ouvinte. Acho que até por isso eu fiz a faculdade de psicologia, que ela requer muito que a gente ouça bastante. E aí, a pessoa do perfil estável é muito planejadora. Então, por exemplo, chega uma pessoa do perfil dominante. Para a pessoa do perfil estável, sexta-feira, na hora do almoço. Bora fazer um bate-volta para o litoral agora, né? No final do dia, a gente vai e volta no domingo à noite. A pessoa do perfil estável, ela fala assim, não, eu não me planejei, nem sei se vai chover, eu não fiz a minha mala, meu Deus, e agora? Não, eu não consigo assim, de última hora. O influente, ele fala, quem vai? Ah, vai uma galera, tô dentro. Sabe? O dominante, ele fala assim, só bora, eu gosto de desafio, gosto disso. E aí, eu conforme ele fala, não, a gente tem que fazer uma planilha, as pessoas que vão, os alimentos que a gente vai levar. Então, são perfis diferentes que a gente tem aqui. E o estável, ele é essa pessoa que ele precisa de um tempo para se planejar, para dar resposta para algo. Não adianta você querer planejar, pressionar uma pessoa do perfil estável. Pontos altos da pessoa do perfil estável. De todos os perfis, não que os outros não tenham essa habilidade, mas de todos os perfis, ele é o perfil mais empático que existe. Ele é o que mais consegue se colocar no lugar do outro, muito por causa desse perfil dele de ser um bom ouvinte. Pontos a melhorar do perfil estável. Como ele planeja demais, ele às vezes deixa de executar. Porque assim, não, ainda não pensei. E aí, como ele planeja muito, ele tem uma tendência, não que ele seja,
mas existe uma predisposição a ser uma pessoa mais insegura. E aqui nós temos a pessoa do perfil conforme, coloquei até nessa imagem dessa pessoa impecável, nenhum fio de cabelo fora do lugar, porque ela é essa pessoa perfeccionista, detalhista, extremamente organizada, discreta. É uma pessoa que ela gosta de passo a passo. Para ela, as coisas elas têm que ter um começo, meio, fim, tudo muito detalhado. Planilha com ela é uma coisa que ela ama, ela tem planilha para tudo, para a vida pessoal, ela sabe, ela tem tudo planilhado, tudo certinho. Ela é essa pessoa que ela gosta de processo, ela vai fazer uma receita, se está falando uma receita que o ovo tem que ir antes da farinha, ela vai colocar o ovo antes da farinha. Ela não vai colocar depois. A pessoa dominante influente não quer nem saber, vai misturar tudo mesmo e vai dar tudo certo. Ou conforme não, precisa do processo, porque aí cada ingrediente tem a sua combinação. Então, ele gosta de explicação, ele gosta de saber das coisas, ele pesquisa muito antes de comprar alguma coisa, o produto, né? Ele quer saber as especificações. Então, a pessoa do perfil conforme ela é extremamente de processos. Ponto alto da pessoa do perfil conforme. De novo, não que os outros não tenham essa habilidade, mas de todos, o conforme, ele é uma pessoa extremamente confiável. Porque se a pessoa do perfil conforme, ela estiver lidando com dinheiro e ela vai fechar o caixa, se tiver faltando 10 centavos, ela não vai sossegar enquanto não encontrar o erro. Ela não vai sossegar. E pontos a melhorar do perfil conforme. Como ela é muito sistemática, ela às vezes falha no processo, demora demais no processo, porque se tiver que fazer alguma vírgula diferente, ela engessa. Então, de todos os perfis, ele é o mais engessado para mudanças. E a gente está falando aí de um mundo pós-pandêmico, onde as coisas elas estão evoluindo numa velocidade absurda. Ano passado estava todo mundo assustado com o metaverso. Hoje está todo mundo já falando de chat GPT, de fazer textos em inteligência artificial. Então, daqui a pouco, tudo isso está fazendo parte da nossa rotina. E aí, se a pessoa ela for engessada demais, ela não acompanha essas mudanças do mercado, essas mudanças rápidas que está acontecendo no mundo. Então, nós temos aqui essas 4 características. E eu quero que você escreva qual você acha que você tem mais aí no seu perfil. E lembrando, a gente pode ter ou eu sou só dominante, ou eu sou só influente, ou eu sou só estável, ou eu sou só conforme. Mas eu posso ter combinações. Né? As combinações mais comuns que a gente encontra, a pessoa da combinação do dominante com influente, ou vice-versa, e pessoa do perfil estável conforme vice-versa, que são os perfis que a gente chama de perfis irmãos. Depois a gente tem os perfis primos, que é o quê? Pessoa do perfil dominante com conforme, são os perfis primos e vice-versa, que aqui é um perfil de general do exército, porque é super focado em resultado mesmo. E aí a gente tem a pessoa influente, estável, que eu falo que é a pessoa coração, totalmente focada em pessoas. Tá? Pessoas do perfil dominante, elas têm foco em resultado. Pessoas do perfil influente têm foco em falar. Pessoas do perfil estável têm foco em ouvir. E pessoas de perfil conforme, ela tem foco em processos. Então, são focos diferentes. Por isso que eu falo, não dá para eu lidar com o outro, conversar com o outro, da mesma maneira como eu interpreto o meu mundo. Se eu tenho dominante no meu perfil, eu quero saber do resultado. Mas aí, às vezes, você se depara com um cliente que ele quer detalhes do produto. Ele quer saber o passo a passo de como funciona, tudo certinho. Se eu não tiver paciência para lidar com uma pessoa do perfil conforme, eu perco esse cliente assim, com muita facilidade. Então, a gente precisa, só que antes de tudo, eu tenho que me conhecer para saber os meus limites e as minhas potencialidades. E aí, só então, para conhecer o outro. E, gente, uma coisa eu vou falar. Eu sou casada, né? Eu até falei na minha apresentação,
E o entendimento dessa metodologia, quando nós fizemos, inclusive, a formação juntos, o meu esposo também tem a formação de analista comportamental, o entendimento disso, ele mudou, inclusive, o nosso casamento, o nosso diálogo, sabe? A nossa conversa, a maneira de nos conversarmos. Porque quando a gente fala em relação, né, cada pessoa, ela lida de acordo com a interpretação de relacionamento dela. E aí, as pessoas, elas são diferentes. Então, esse conteúdo, é lógico que o foco aqui está em cliente, mas é um conteúdo que a gente pode, assim, utilizar para vida pessoal, para tudo, tá? Inclusive para contratações. É muito importante a gente entender de perfil comportamental para saber contratar pessoas. Eu não posso, por exemplo, colocar uma pessoa com influente muito alto, para ela fazer planilha o tempo todo. Ela não vai render, ela não vai, né, ser uma pessoa extremamente produtiva como um conforme seria. Do mesmo jeito que eu não posso colocar uma pessoa do conforme extremamente alto para se relacionar com pessoas o tempo todo. Chega uma hora que a bateria social da pessoa do perfil conforme, ela esgota, e aí ele não consegue nem sorrir para ninguém. Então, esse entendimento, ele é bom, inclusive, até para contratação de profissionais, para a gente conhecer os profissionais. E no final tem uma surpresa para vocês aí, tá? Tem uma surpresa que eu deixei para o final. E como que é a tomada de decisão de cada um desses perfis? A pessoa da influência, a tomada de decisão é rápida e emocional. Então, ela é muito focada em quê? O influente, ele vai naquilo que os outros estão falando. Sabe? Quem são os meus clientes? Né? Ele quer saber quem você já atendeu, quem são os clientes, o que as pessoas estão falando. É muito emocional. A pessoa do perfil dominante, ela tem uma tomada de decisão rápida, porém é uma tomada de decisão racional. Não é emocional. É o que eu falei. Ele quer saber o que ele vai ganhar com aquilo que você tem para oferecer para ele. Eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. É isso que ele quer saber. A pessoa do perfil estável, a tomada de decisão dela é demorada e emocional. A pessoa do perfil estável, ela tem essa tomada de decisão. Ela, às vezes, ela compra porque você deu um atendimento tão bom para ela, às vezes ela nem queria comprar, mas como forma de retribuição, ela compra de você. Só que não é rápida como do influente do dominante. Não adianta você querer pressionar uma pessoa estável para ela decidir rápido, porque ela não vai decidir, ela vai travar e ela vai falar assim: ah, é melhor não. Eu acho melhor não, porque eu não pensei direito. A pessoa do perfil conforme, ela tem uma tomada de decisão demorada também, porém é racional. Ela vai querer estudar, analisar, ela vai querer ver concorrente, ela vai querer saber, né, dos clientes atendidos, ela vai querer saber o que estão falando, ela vai querer ver processo, ela vai querer ler manual, ela vai querer, sabe, ver tudo antes de fechar com você. Então, olha só, como que... E aí, é nesse aspecto que eu falo que nós não podemos aplicar, por exemplo, técnicas de vendas de maneira igual para todos. É lógico que a técnica, ela é importante. A técnica de atendimento, ela é importante. Mas eu preciso compreender para quê? Para eu saber os limites do meu cliente, para eu conseguir entender isso, e aí atendê-lo da melhor maneira, para que ele tome a decisão mais rápida, dentro do limite dele de tempo. O rápido para ele, às vezes, é demorado para você. E como que eu atendo, então, cada perfil de comportamento? Aqui nós temos o cliente dominante, é o cliente que a gente chama de chefe. Ele tem uma postura já direta, né? Ele já é essa pessoa que ele já chega, ele já tem essa postura mais dinâmica, essa postura direta, essa postura reta. Ele chega, ele passa a sensação de que ele está dando ordens. O que é isso? Eu quero saber disso. Sabe assim, aquela pessoa que já chega perguntando, assim, ela é muito direta mesmo. A pessoa do perfil dominante, ela é rápida e impaciente. Ela costuma te procurar já sabendo o que quer.
Não adianta, e aí quando a gente fala que venda é relacionamento, relacionamento é a chave do sucesso, eu tenho que entender que existem níveis de relacionamento. O dominante, ele não quer que você fique perguntando muita coisa para ele. Ele quer o quê? Eu já sei o que eu quero isso e ponto. Não adianta você querer, não, mas vem cá, senta. Não, eu tô com pressa, não vou sentar. Eu quero isso e pronto. Sabe, é aquela pessoa que ela te chama para uma reunião e ela fala assim, fala para mim, quanto tempo vai durar essa reunião? De quanto tempo ela vai ser? Porque ela precisa saber o tempo que vai ser, porque para ela o tempo é dinheiro, e aí não adianta você querer ficar falando um monte de coisa, que vai chegar o momento que o dominante ele vai perder o interesse no que você está falando, e ele vai perder interesse por aquilo que você está oferecendo, vendendo. Ele é movido pelo que ele vai ganhar com aquela compra. Ele quer saber o que eu vou ganhar com isso. Independente daquilo que você venda, ele quer saber o resultado que gera. Ele quer saber isso. Ele detesta ser ensinado. Responda somente aquilo que ele perguntar. Se você falar para ele assim, é desse jeito. Não, eu já sei. Não, pode deixar eu pesquiso. Não, isso daí eu pesquiso, eu vejo depois. Então, ele não gosta de ser ensinado. Seja direto e objetivo na comunicação com ele. Pessoas dominantes detestam gente prolixa. O que é a pessoa prolixa? É aquela pessoa que, para contar uma história, ela fala um rodeio, né? Então, eu fui atravessar a rua, e aí eu olhei para o lado e tinha isso. O dominante, ele vai, evolui. Ele fica assim. É a pessoa que fala assim, evolui, vai. Então, ele não gosta. Ele quer gente o quê? Direto e objetivo na comunicação. E uma das coisas que a gente tem que treinar, e eu tenho batido muito na tecla com empreendedores e vendedores, é treinarmos a objetividade na comunicação. Às vezes a pessoa, para falar uma coisa, ela justifica para falar aquela única coisa. E eu preciso ser mais objetiva em tempos que as pessoas elas não têm tempo para nada. Então não adianta, né? Se você mandar um áudio no WhatsApp para o cliente dominante de 2 minutos, ele vai morrer. Ele vai morrer. A probabilidade dele não ouvir é grande. Ele gosta de prestígio, mas sem excesso de bajulação. Ele não gosta muito de intimidade. Ele prioriza vendedores objetivos, rápidos e que vão direto ao ponto. Esse é o cliente dominante. Aí nós temos o cliente influente, que ele é o amigo. Ele age como se ele já te conhecesse há muito tempo. E ele gosta de ser tratado assim. Não me venha com formalidades. Não me chame de senhora. Sabe? Não gosto disso. Ele não gosta de formalidades. Na maioria das vezes, não é regra, mas se a pessoa do perfil influente ela tiver um apelido, então, meu nome é Andresa, me chama de D. Ela já vai falar logo de cara o apelido dela, porque ela quer ser tratada com intimidade. Como a pessoa influente gosta de falar, se interesse por sua história. Porém, preste atenção. Se a pessoa influente começar a fugir muito do assunto, volta, fala para ela assim, ouve, compreende, interesse pela história que ela está contando, e aí você vira para ela e fala assim, então, vamos lá? Volta, é a sua responsabilidade fazer com que o influente ele volte para o chão. Se ele começar a viajar, você perde o fio da meada, literalmente, e você não consegue voltar àquela venda, voltar àquele assunto. Daqui a pouco ele fala assim, meu Deus, eu já falei demais, não tenho mais tempo. Me manda depois por WhatsApp. E aí você perdeu aquela negociação. Ele não gosta de ser contrariado ou criticado em suas escolhas. Então, você não vira para ele e fala assim, eu não gostei disso, eu não gosto disso. Não, ele não gosta. Pessoas do perfil influente, elas gostam de serem elogiadas. Elas gostam de elogio. Todo mundo gosta, mas o influente, ele gosta mais. Ele gosta bem mais de ser elogiado. Ele valoriza uma relação com mais informalidade e proximidade. Não busca detalhes técnicos. Não adianta você falar para o influente de detalhe técnico, ele vai esquecer. Aí ele vai chegar em casa e falar assim, e aí, o que foi falado? Nossa, que legal, que atendimento isso. Vai lembrar da conversa, mas e aí, os detalhes? Eu não lembro. Ela vai me mandar pelo WhatsApp, eu não lembro o que ela falou. Não vai lembrar de detalhes técnicos. Então, por isso que é importante o quê?
Eu tenho que saber a hora de falar, porque tem um perfil que busca isso, mas eu tenho também que ter algo escrito para a pessoa que ela não se percebe nisso, ela nem se liga nisso, mas eu tenho que ter escrito para ela sempre. O que era mesmo que você falou? Ela vai sempre perguntar isso, tá? Ele compra quando ele se encanta pelo produto. Gosta de atenção e reconhecimento, portanto, faça elogios sinceros, é lógico, mas é o que eu sempre falo, todo mundo tem algo para ser elogiado, tá? Então, faça elogios sinceros. Seja sempre simpático. Qualquer falta de demonstração de simpatia faz com que ele se sinta rejeitado. Às vezes, a gente não está no dia bom. Às vezes, a gente vai trabalhar e aí aconteceu alguma coisa em casa e a gente fica com a cara um pouco mais fechada, tal. Se você passar por uma pessoa influente, tiver com a cara fechada, ele vai falar assim, nossa, nem falou bom dia para mim. O que será que aconteceu? Ai, mas eu acho que ele fez alguma coisa, eu fiz alguma coisa para ele. Ele deve estar bravo por aquilo que eu falei. E aí começa a botar um monte de caraminhola, às vezes não tem nada a ver. Então, assim, você vai atender uma pessoa que você percebeu que tem esse perfil mais acolhedor, amigo, tudo mais, sorriso no rosto, ele gosta disso, energia alta, sabe? Dá aquela chacoalhada assim antes de atender, energia alta, porque se ele perceber que um dia você estava bem com ele, no outro dia você já está um pouco mais formal, não sei, não vou fechar não. Nossa, a pessoa está estranha comigo hoje, não quero não senti confiança. Então, assim, seja sempre simpático e, como eu sempre falo, simpatia com sinceridade, né? Não aquela simpatia forçada. Cada perfil tem o seu nível de simpatia e aí dentro da minha, né, dentro do meu perfil, eu procuro ser sempre simpático e cordial com a pessoa do perfil influente. Nós temos aqui, então, a pessoa do cliente estável, que é o quê? O cliente tímido. Ele é calmo e paciente. Ele age como se ele não quisesse dar trabalho ao vendedor. Ele é aquela pessoa que ele fala assim, viu? Se for dar trabalho, depois você me manda. Não quero dar trabalho agora não. Sabe, ele não quer dar trabalho para o vendedor. Ele valoriza garantias e ele precisa se sentir seguro para comprar. É um cliente que você tem que mostrar depoimento de outros clientes, que você tem que falar, olha, eu garanto, vai lá, sabe, eu confio que vai dar tudo certo. Então, ele gosta de garantir, ele gosta dessa segurança. Todos os perfis a gente tem que falar olhando nos olhos, mas o estável, você tem que falar olhando nos olhos dele, para ele sentir essa segurança, essa sinceridade da sua parte. Não gosta de ser pressionado. Ele tem vergonha de pedir ajuda, pois ele acha que está incomodando. Não gosta de ser pressionado para decidir rápido. Ele precisa de tempo para tomar uma decisão. E aí é a grande questão. O grande erro de pessoas que vão vender para pessoas do perfil estável, o perfil estável ele fala assim, então tá, eu preciso pensar, não consigo decidir agora. Sabe qual é o maior erro da maioria das pessoas? Tá bom, pensa direitinho e aí depois você me retorna. Você deixou aquela negociação totalmente aberta. Como é que nós temos que conduzir nestes casos? Você precisa... E aí tem uma frase que eu falo que é a frase que é a frase-chave para qualquer tipo de atendimento. A pessoa do perfil estável, ela falou, olha, eu preciso pensar, eu vou ter que conversar com o meu sócio, com o meu esposo, né? Eu vou ter que conversar com a minha mãe, seja lá quem for, eu vou dar uma pensada, depois eu te retorno. Aí você vira para a pessoa e fala assim, olha, te entendo mesmo que você precisa pesquisar com mais pessoas, eu entendo que você tem que ter esse tempo para pensar, mas vamos fazer o seguinte, eu posso te chamar amanhã ao meio-dia para saber o que você decidiu? Então, você vai o quê? É o que a gente chama no processo de venda de microcompromisso de vendas. Você vai marcar um microcompromisso com essa pessoa. Você não vai deixá-la solta. Então pensa, qualquer coisa você volta aqui e me fala. Não, é microcompromisso. E aí você fala para ela, olha, então vamos fazer o seguinte, amanhã, ao meio-dia, eu posso? Aí a pessoa vai falar, então você sempre vai deixar um horário com ela. E como a pessoa do perfil estável ela é muito preocupada com o outro,
ela vai ficar com aquilo na cabeça de que ela tem que dar a resposta para você amanhã ao meio-dia. Então, ela vai tomar essa decisão até amanhã ao meio-dia. Eu preciso dar prazo para a pessoa do perfil estável. Eu não posso deixar solto, senão a pessoa decidiu, ainda não. E aí, decidiu, ainda não. E aí, decidiu, ainda não. Então, eu preciso dar prazo para ela dar uma resposta. E todo objetivo, eu sempre falo, todo objetivo de uma venda, seja área de produto ou serviço, é você buscar a resposta do seu cliente, seja pelo sim ou pelo não. Mas é o objetivo de toda a venda. É lógico que é vender? Sim. Mas às vezes a pessoa naquele momento, e a gente não vai vender para todo mundo, não vai vender para todo mundo, né? Eu preciso buscar o quê? Uma resposta da pessoa. Então, marque esse micro compromisso com ela. A pessoa do perfil estável valoriza prazos e não gosta de quem os descumpre. Quando ela recebe um atendimento atencioso, ela se sente em dívida com o vendedor e não sai do atendimento de mãos vazias. Ela valoriza a atenção, ela valoriza isso. Muitas vezes ela fecha com você, não necessariamente porque ela queria muito aquilo, mas porque você foi tão atencioso, tão atenciosa com ela, que ela faz questão de fechar aquilo com você. E nós temos o cliente conforme, que é o cliente exigente. Ele se interessa por detalhes do produto ou do serviço. E ele pergunta coisas que nenhum outro cliente perguntaria. Ele vai perguntar de como funciona por dentro, como que é, qual que é o passo a passo. Ele vai querer saber tudo. Ele gosta de cordialidade, mas sem exageros. De todos os perfis, ele é o perfil mais formal que tem. A pessoa do perfil conforme, ela fala até mais baixo. Ele é uma pessoa que ele fala mais baixo. Então, se eu quero gerar rapport com ela, eu preciso também equalizar o meu tom de voz para falar com pessoas deste perfil. Ele precisa de detalhes, garantia, certificação e, acima de tudo, transparência na comunicação. Ele costuma já chegar com uma pesquisa prévia. Ele geralmente, é muito difícil uma pessoa do perfil conforme chegar para você às cegas, assim, sem saber. Não, ele já pesquisa, ele já entende, ele já vai dar um Google, ele já vai saber, ele vai saber quais são seus concorrentes, ele já sabe. Ele é muito cauteloso na hora de tomar uma decisão. Ele costuma, num primeiro momento, ser desconfiado. A pessoa do perfil conforme, primeiro, ela desconfia para confiar em você depois. Porém, quando você conquista um cliente conforme, você precisa pisar muito na bola com ele, muito mesmo, para que ele deixe de ser um cliente seu. Ele é aquela pessoa que ele é cliente fiel. Diferente, por exemplo, da pessoa influente. Ele quer fechar com todo mundo, hoje ele está com você, amanhã ele está com outro. A pessoa dominante, ele vai lá, deu resultado até aqui, agora eu vou buscar outro que me dá resultado. O conformes estáveis, eles têm uma tendência a serem mais fiéis. Você consegue fidelizar. São clientes mais demorados de se conquistar, porém, eles são os mais fáceis de fidelizar. Ofereça o máximo de informações sobre o seu produto ou serviço. Ele não gosta de informações superficiais. Então, esse é o cliente exigente, o cliente do perfil conforme. E aí, para finalizar, tem uma frase que eu gosto muito, muito mesmo, que fala o seguinte: eu aprendi que as pessoas elas vão esquecer aquilo que você disse. As pessoas elas vão esquecer o que você fez. Mas as pessoas, elas nunca, jamais esquecerão de como você as fez sentir. E como eu falei que eu tinha um presente no final, eu vou dar um presente para vocês. Eu vou dar o teste para identificar o seu perfil. É lógico que eu, como analista formada, existe um teste que ele é pago, uma análise. É uma análise que ele te dá um relatório de 50 e tantas páginas, né, com teoria de valores e tudo mais, com devolutiva, plano de ação, né? Tem essa análise completa, mas existe uma análise de DISC que você é feita gratuitamente. Eu tenho esse teste para você fazer gratuitamente
e que ele bate, né? Não é tipo porque é grátis que ele não vai bater, não. Se você responder com sinceridade, ele bate bastante, você vai compreender um pouco mais sobre o seu perfil, e quem tem equipe, aplica com a sua equipe, é algo que é muito interessante. Então, me segue no Instagram, andresaleite.mv, envia um direct dizendo o que achou da palestra. É lógico que esse é um tema, gente, que daria para falar o dia inteiro sobre ele, tá? Eu procurei trazer aqui os principais pontos para vocês terem essa consciência, né, essa sensibilização de perfis. Então, envia um direct dizendo o que achou e eu mando para você este perfil para você fazer o teste, essa análise de perfil de comportamento. Então, e aí eu sei que tem um tempinho aí que, de repente, pode abrir para perguntas. Teresa, muito obrigado, conteúdo super rico. Pessoal, normalmente é 1 hora, né? A gente fica até às 17. A gente sempre tenta terminar um pouquinho antes, mas a gente terminou com alguns minutinhos aí depois, e também foi super válido, né? A gente ter chegado até aqui, então valeu. Então, do nosso lado aqui tá tranquilo, mais 5, 10 minutos. Então, quem quiser ficar, fazer perguntas, interagir, essa é uma das partes mais ricas também, né? Que diferenciam aí o Talks, de todo mundo poder falar. Então, fiquem à vontade aí, é só abrir o microfone, falar, e a gente tá junto aqui para trocar ideia. Sim, sim. Estou à disposição aí para tirar dúvida. Inclusive depois também, se quiser, né? Que às vezes a gente vai aplicar alguma coisa e aí a gente tem dúvida depois também, pode mandar perguntas depois. Teresa. Oi. Márcia aqui falando, tudo bem? Tudo bem, e você, Márcia? Tudo jóia. Trabalho na parte comercial aí da Inspira, e assim como a Isa, meu perfil é dominante e influente, eu já fiz DISC. E assim, o grande desafio da minha parte sempre foi lidar com clientes conformes, que é aquilo que você falou. Porque o mesmo lado de eu ser, né, essa coisa mais objetiva e impaciente, o cliente conforme, ele te exige muito, então ele sobrecarrega, né, com perguntas, com desconfiança, coisa que um dominante meio que se irrita com isso, né? Então é todo um trabalho realmente de você fazer. Existe uma forma mais rápida, né, para alcançar essa, vamos dizer assim, isso que você falou também é muito importante, que os clientes chatos são os mais leais, né? Uhum. Que depois que você conquista, realmente ele te indica, você fideliza e tal. Mas existe alguma técnica para quebrar essa desconfiança mais rapidamente para os clientes conforme? Na verdade, assim, eles sempre vão ser desconfiados, eles sempre vão chegar realmente desconfiando. A primeira coisa que eu sempre falo é geração de rapport. Para que eu consiga quebrar isso, eu preciso gerar rapport. Geralmente, os seus atendimentos eles são online ou presenciais? Online. Online. E aí, o online, eu gero rapport como? Tom de voz, que é uma coisa que é muito importante. Então, assim, geralmente, cliente conforme, eles falam um pouco mais baixo, mais pausado, e quem é dominante e influente já fala mais rápido, já é mais dinâmica. Então, primeira coisa, gerando o rapport com tom de voz, velocidade da fala, sempre olhando, né? Nós temos muito hábito, às vezes, de no online, a gente olhar para a pessoa que está falando aqui e não olhar para a câmera, às vezes, né? Então, de vez em quando, dá essa olhada para a câmera para gerar essa conexão olho no olho com a pessoa. Mas o primeiro ponto, principalmente nessa questão da geração de rapport do online, é o tom de voz e a velocidade da fala. Aí a pessoa ela chega com muitas perguntas, ela vem com muitas perguntas. É importante também você devolver algumas perguntas para essa pessoa. Porque quando a pessoa ela se vê do outro lado tendo que responder algumas perguntas, ela começa a se colocar no seu lugar. Opa, peraí, eu estou pressionando muito ela também está me perguntando. Então, devolver com outras perguntas a partir daquilo que ela falou. E vai gerando essa conexão. São pessoas realmente que elas são mais formais. Então, não é aquela pessoa, né, geralmente brasileiro gosta muito daquela conversa de elevador no início de cada reunião. Que é aquela conversa, e aí o tempo, nossa, quanta chuva, né? Ou conforme ele não gosta disso, então, assim,
sempre formalidade, respeitando o tempo dele e respondendo o máximo de dúvidas que ele tiver. E sempre perguntar, ficou com mais alguma dúvida? Ficou com mais alguma dúvida? Para que ele realmente ele se sinta, falando assim, nossa, a Márcia, ela está mesmo disposta a tirar todas as dúvidas que eu tenho. Joia, muito obrigada, Andresa. Andresa, obrigada de novo por estar aqui. Eu tive a honra de ver presencial, né? E por isso o convite de você estar aqui. E é assim, gente, posso falar por experiência própria. A experiência do presencial foi a mesma. A mesma emoção que a Andresa passa falando aqui. Os exemplos que ela deu, assim, como se a gente estivesse junto mesmo. Foi muito legal. Ver essas duas formas, né? Digital e presencial. Foi ótimo. E a minha grande dúvida, assim, sempre é na identificação, principalmente nesse atendimento digital, porque a gente hoje, eu faço atendimento, né, e a gente tem muito contato hoje por WhatsApp com os clientes, né, às vezes o primeiro contato é por WhatsApp, e às vezes a gente não, assim, é muito difícil para mim identificar com que tipo de cliente eu estou falando desse contato só de WhatsApp. Às vezes num segundo contato, que muito provavelmente é numa reunião, a gente consegue falar. Mas identificar o contato no primeiro momento, assim, no digital, no WhatsApp, para mim, eu ainda tenho muita dificuldade. Então, é sempre legal a gente reciclar, né? Para ir aprendendo e ouvindo cada vez melhor esse cliente e tentando esses gatilhos, né? De como a gente faz para identificar. E, assim, no WhatsApp, é lógico que não tem como, por exemplo, eu vou atender um cliente e falar, você responde um teste aqui para mim de atender? Não dá para fazer isso. E eu sempre falo, eu como analista não arrisca, né? Às vezes eu já fui, né? Nossa, eu achava que a pessoa era um perfil, ela era outro, até porque existem as adaptações, mas via de regra, geralmente é assim, a pessoa do perfil dominante, no WhatsApp, ela já vai direto ao ponto. Ela já chega perguntando o que ela quer, sabe? Assim, ela já chega com a pergunta, ela já vai direta. Quem é influente já fala, oi, tudo bem? Gosta mais de emoji. Influentes amam áudio, amam mandar áudio. Dominante também gosta, porque o dominante não tem tempo, né? Então, o dominante, não tive tempo para digitar, então estou mandando áudio. Mas o dominante, ele é direto na pergunta, o influente, ele já manda um oi, né? E pergunta. A pessoa estável, ela fala, oi, tudo bem? Olha, pode me responder a hora que você quiser, tá? Sabe aquela pessoa assim que já vai cheia de dedos, com mais cautela? E o conforme, ele é aquela pessoa extremamente formal, né? Ele não gosta, não é que não gosta, tá? Mas de todos os perfis, o que menos gosta de áudio é o conforme. Ele vai te responder por texto, sabe? Ele vai conversar com você por texto. Ele já pergunta, né? Já vem com o texto já pronto, aquele português correto, tudo certinho. Então, via de regra, são essas identificações que a gente tem nos perfis. Muito legal. Anotei todas aqui para levar para a próxima reunião um rascunho. Legal. Eu queria fazer um comentário, não sei se tem alguém aí na minha frente, não dá para ver aqui a sequência. É você mesmo, Gil. Obrigada. Andresa, sensacional, achei o conteúdo super relevante, eu não conhecia, assim, tão a fundo, já tinha escutado falar, mas bem superficialmente, mas eu quero compartilhar, assim, por que fez tanto sentido comigo, né? Acho que na prática a gente começa a encaixar o quanto tudo que você falou dos perfis tem exatamente cada pessoa a sua, né, idade aí. E eu tive uma reunião, tem o quê? Um mês, mais ou menos, com um cliente muito no perfil dominante. E, assim, eu tenho a característica aqui do estável com conforme, então essa questão de empatia, sempre me dei bem com pessoas mais difíceis e tudo. Então, ali no contato de vídeo, né, foi tranquilo, a reunião primeira foi ótima. No dia seguinte, eu tive uma outra reunião com o mesmo cliente, junto com o meu sócio que não conhecia. E o choque foi tão grande, assim, porque eu não sei se já de cara bateu exatamente com tudo que você pontuou aqui. Da pessoa, do meu sócio entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Falar um pouquinho mais isso. Esse falando assim, olha, ele simplesmente falou assim, bem objetivo, não queria papo. Ele simplesmente falou assim, vamos parar com esse lenga-lenga?
Assim, eu queria cavar um buraco. Eu falei, poxa, o cara ontem tava super meu best friend. E o meu sócio ficou assim, meu Deus. Então, assim, muito bacana, porque quando a gente tem essa leitura de perfil, faz sentido, né? Assim, quando a gente realmente põe na prática, é um pouquinho de tudo que eu vi aqui hoje. E, de verdade, parabéns pelo conteúdo. Para mim foi... Obrigada. E obrigada pelo exemplo, é exatamente isso mesmo. E quando a gente tem essa identificação, por exemplo, meu esposo, ele trabalha com vendas. E como ele tem essa formação em analista, tá? Então ele entende bastante. É muito legal que às vezes eu acompanho algumas ligações dele, né? E aí às vezes ele fala e fala e gesticula e tal. Aí tem cliente que às vezes eu vejo ele falando baixinho, assim, conversando com a pessoa. Então a gente vai adaptando isso pro estilo do cliente. E às vezes, até assim, né, por não ter o conhecimento, como meu sócio falou, a pessoa não tá num bom dia, né? Ou, sei lá, não foi com a minha cara. E não é. É porque ela é assim. Se a gente não tá a pessoa, não adianta. Não vai sair do lugar, né? Sim. Exatamente. Obrigada. Tá, eu que agradeço. Agora é a Karen. Oi, gente, tudo bem? Oi, Andressa, Karen. eu fiquei numa dúvida profunda, assim, porque quando você colocou o perfil, eu consigo me identificar ali com o perfil, mas quando eu me coloco como o cliente, por exemplo, quando eu vou ser o cliente, eu vou ser a pessoa mais chata. Eu vou te pedir planilha, eu vou pesquisar com concorrência, eu vou fazer. Então, eu queria saber se tem essa diferença de perfil. Por exemplo, eu posso ter um perfil influente com dominante e, ao mesmo tempo, eu esbarro ali muito no planejamento. E eu também não sei se isso as pessoas vão conquistando quando você vai trabalhando algumas coisas na vida, né? Mas isso eu já percebi muito com clientes meus também. Eu vou lá atender a pessoa. Ela, se você conhece ela fora do atendimento de venda, ela é uma pessoa rápida, dinâmica. Aí, quando entra no processo de venda, ela já é uma pessoa mais detalhista, uma pessoa que ela vai falar com 10 empresas. Então, tem essa diferença, como a pessoa ela se coloca na vida, esse perfil dela? Na verdade, tem sim. É por isso que eu falei que é muito complicado a gente simplesmente se rotular logo de cara. Tem sim. Tem os perfis que a gente se adapta. Então, por exemplo, eu, Andressa, eu tenho estável com dominante no meu perfil. Porém, o meu perfil adaptado influente, ele é alto. Então, algumas circunstâncias, por exemplo, eu falei, numa loja eu sou mais objetiva, mas tem dia que eu tô com o meu influente lá em cima, né, adaptado, que eu sou essa pessoa super falante e tudo mais. Então, tem as adaptações que a gente faz de acordo com os papéis que a gente assume perante a sociedade. Então, uma venda, por exemplo, às vezes mais técnica, pode ser que a pessoa com perfil influente, ela precise prestar tanta atenção, porque realmente ela fica mais tensa na hora de fazer uma compra mais técnica, que ela vai perguntar, às vezes, tanta coisa para não tomar a decisão errada, para não tomar aquela decisão por impulso. Então, ela se adapta, às vezes, para essa circunstância. Mas, assim, a tomada de decisão, ela está na essência da pessoa, entendeu? Então, é importante eu identificar, às vezes, a pessoa como ela chega, e aí é lógico que eu vou fornecer todas essas informações, porque ela está se adaptando, né? Tem pessoas que se adaptam, são influentes alto e se adaptam no perfil conforme, porque a função que ela está exigindo, né? O cargo que ela ocupa exige detalhismo. Então, ela vai perguntar detalhes e tudo mais, mas por causa do papel que ele está assumindo. Porém, a tomada, se ela for a tomadora de decisão, a tomada de decisão dela é racional. Não é emocional, não é racional, do jeito que ela tá te perguntando, entendeu? Então, assim, eu tenho que fornecer esses detalhes, mas se essa pessoa que me pediu detalhes, ela chegou dessa maneira mais dinâmica e tudo mais, eu, às vezes, dou uma quebrada, em alguns momentos, eu dou uma quebrada com um certo dinamismo na conversa. Mas aí, o que é? Que daí é a coisa mais importante. A gente tem que ir sentindo o cliente, né? E a gente tem que é o dançar conforme a música. Então, a gente tem que ir sentindo essa pessoa para que essa pessoa ela vai me dando aberturas ou não. Se ela já chegou mais receptiva, ela é uma pessoa que ela gosta de ser tratada assim.
porém aquela negociação exige que ela seja mais chata, né? Exige que ela seja mais detalhista. E aí eu vou fornecer todos os detalhes, do mesmo jeito que eu falei para a Márcia. Sempre fala para ela, precisa de mais alguma informação? Quer que eu te passe mais alguma coisa? Mas essa pessoa ela já te permite que você seja um pouco mais informal, oferece um cafezinho, se de repente está presencial, né? Então, de repente, ela exige um pouco mais dessa informalidade. Ah, perfeito. Obrigada. Gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, queria fazer um comentário final e até compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi ontem que está linkado com o assunto, não tão direto, mas ajuda a identificar o perfil e ajuda a gerar rapport, né? Então, é uma dica super hack aí, né? Pode parecer óbvio, mas poucos vendedores fazem, né? Do Theo, o CEO e fundador do Exact Sales. Então, foi ontem, então tá fresco. Ele falou, cara, eu acompanho meus vendedores fazendo prospecção, ou mesmo antes de uma reunião, seja com quem for, né? Em qualquer momento do lead ali. E os caras não entram para ver algo, né? Para estudar é raro. Um vendedor, todo mundo sabe que tem que fazer isso, mas ninguém faz. Estudar um pouco do perfil do cara antes. Aí ele falou, cara, agora é regra. Não é estudar o perfil, é entrar na rede social do cara, não é só no LinkedIn, lá no Instagram, fuçar e ver o último post do cara. Aí vamos supor que o cara postou lá, não importa se você é direita, esquerda, o cara postou, sei lá, criticando, ó, esse governo realmente está terrível, né? Cara, você começou uma conversa, você pode jogar na conversa, cara, complicado esse governo, né? Cara, isso tá super hype, tá total na cabeça do cara, aí o cara vai desabafar nos primeiros 5 minutos. Nossa, tá fogo, não importa o que você pensa, você pode discordar dele, nesses 5 minutos que ele desabafou, ele vai falar assim, cara, o que você queria falar mesmo? Já gerou uma conexão, já gerou uma reciprocidade. Pronto, conectou, segue para o que você quiser. E naquela fala dele, você já vai captar vários aspectos que a Andresa trouxe para a gente tentar encaixar ele ali minimamente para te dar a visão de como seguir. Então, eu quis conectar aí as duas coisas, porque, meu, é muito óbvio, ao mesmo tempo a gente não faz, gente. Quanta gente a gente chega para uma reunião, você percebe que a gente pegou todo desprevenido. Alguém vem me vender, às vezes, alguma coisa, essa pessoa fica super valorizando algumas coisas, ou trazendo termos técnicos básicos. Se ela tivesse perdido 2 minutos para ver que eu sou um cara que vem da área técnica, ela falar, puta, esse cara eu posso já pular essa etapa, ela ganharia tempo, aí tava chato para mim. Então é legal você olhar. Uma coisa que eu faço sempre básica, gente. Puxo a capivara do cara no Insta e no LinkedIn, do cara ou da mina, né? E aí, nessa que a gente puxa, basicamente eu vejo as outras formações. Porque, via de regra, o que está latente, a pessoa hoje ela é psicóloga. Mas, cara, ela teve uma primeira formação lá no Senai em mecatrônica, nada a ver. Cara, você está em diálogo, você faz um link disso, aquilo está dentro dela. Você gera conexões de coisas que ela já viveu, que ela já passou, ou melhor, né? Você pula etapas. Então, eu queria só contribuir aí com esse 1%, Andresa, e te agradecer novamente pelo tempo. A gente passou bastante aqui. Então, obrigado por mais esse tempo. Pessoal, obrigado pela participação. É realmente incrível. Acho que é um tema que a gente tem que revisitar sempre, porque o DISC ele é tão antigo, e toda vez que eu ouço falar do DISC, parece que a gente está ouvindo pela primeira vez e fala, cara, estou esquecendo de olhar. Cara, sabe aquele lead lá que está quente para fechar? Meu, eu não estou pensando, o cara não está respondendo por isso. Então, eu acho que esse é o grande ponto do estudo, né? Que é o lifelong learning, da gente aprender sempre, de falar assim, putz, cara, tem coisa que é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, e o óbvio às vezes a gente precisa revisitar e não está fazendo. Né? Então, às vezes eu fico triste, eu falo, puxa, convidei tanta gente legal por um tema tão legal, às vezes a pessoa pensa, isso é básico. Cara, a gente não está fazendo o básico bem feito, é o que a Andresa começou no início aí, né, do Talks, ela falou, cara, o que vai nos diferenciar do ChatGPT? Então, o ChatGPT tomar as decisões, né? Então, ele vai te dar cenários, ele vai argumentar. Se você perguntar para ele qual governo é melhor, ele vai te dar argumentos positivos e negativos do governo A e do governo B. Agora, você conectar isso e usar isso da melhor forma é com você. E isso é uma coisa que só os humanos podem fazer, e que bom. Então, Andresa, obrigado, viu? Eu que agradeço e me coloco à disposição, caso tenham dúvidas, queiram saber mais alguma coisa. Muito obrigada pela oportunidade aí. Show, parabéns. Valeu, gente. Obrigada. Com vocês. Muito obrigada, Andresa. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigada, Andresa. Tchau, tchau.
Tchau.